Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação eleitoral, né, que está aí na última semana, conversando aqui primeiramente com os candidatos, mas também, né, conversando aí com outras pessoas, né, da área da ciência política, para a gente analisar um pouco mais a fundo esse processo eleitoral. Mas, por enquanto, conversando aí com os candidatos, vamos dar um pulo aí em Jacareí, né, cidade vizinha aqui de São José dos Campos, para a gente conversar com a Pamela Roque, ela que é candidata a vereadora pelo PT, né, na cidade de Jacareí, conforme eu falei, e vamos conversar um pouco aí sobre a sua candidatura, né, os problemas e propostas para a cidade. Então, Pamela, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Essa é uma semana muito especial, né? A última semana que nós temos aí até o dia das eleições. E falando um pouquinho, né, sobre mim, sobre a minha trajetória, eu sou professora, né, da Rede Municipal de Jacareí, sou presidente de 2 conselhos, o Conselho Municipal de Educação, fui eleita, e o Conselho do Fundeb, que fiscaliza, né, as verbas da educação. Como o Guilherme já havia dito, né, meu nome é Pamela Roque, sou moradora aqui da cidade de Jacareí, nasci nessa cidade, vivi por toda a minha vida nessa cidade, que eu amo, tem um significado muito especial para mim, e acho que essa cidade ela precisa de pessoas que realmente queiram ouvir as demandas da população, sabe, Guilherme? A gente vê hoje que Jacareí está muito carente dessa escuta. A gente tem, né, andado pelos bairros e sentido que as pessoas elas realmente querem colocar a sua angústia, o que está acontecendo nos bairros, né, para que tenha um olhar do poder público. Eu tenho andado muito pela periferia de Jacareí, né, feito reuniões com moradores, ouvido aí todas as suas demandas em relação a várias pastas, a saúde em primeiro lugar, né, que em Jacareí tem sido o que mais as pessoas têm relatado que não está legal, né? Depois, outras questões como a mobilidade urbana, a educação, entre outras, né, a infraestrutura, entre outras questões que são importantes também para a cidade. É, né, eu estou na educação, já trabalhei, né, no município de Jacareí, na rede municipal, por 14 anos, trabalhei no Estado também, né, na rede estadual, por 5 anos, trabalhei em escola privada também, mais alguns anos, passei por vários cargos na educação, fui coordenadora, professora, né, de projetos como informática educativa, o POA, que é o projeto de oficina de aprendizagem, entre outras, né, outros projetos importantes para a educação da nossa cidade. E hoje, né, coloquei meu nome à disposição para pleitear o cargo de vereadora por Jacareí, porque vejo realmente que Jacareí precisa da representatividade das mulheres. Hoje, de 13 vagas na Câmara, temos apenas 3 vagas ocupadas por mulheres. Então, a gente precisa dessa representatividade das mulheres, mesmo porque, né, as mulheres também têm um olhar mais humanizado para algumas pautas, né, Guilherme? Então, eu entendo que isso seria muito produtivo para a nossa cidade, em termos de políticas públicas para as mulheres, né? E estou aí na luta por uma Jacareí que possa crescer e se desenvolver nos próximos 4 anos. Também participei de vários projetos na área social, o Jacareí, fui rotariana, meu marido também, ele é diretor de várias ONGs, né, da Cruz Vermelha,
da causa animal da entidade do Bicho Feliz, foi diretor também, né, de uma ONG que cuidava de algumas creches na cidade, que é a Vicente de Cária. Então, a gente sempre teve esse olhar para essas políticas sociais e também participou de alguns projetos solidários aí junto com a cidade. Perfeito. E vamos entrar um pouco aí na parte da educação, né? Onde que você é conselheira aí, né? Desses órgãos municipais. Hoje, né? Avaliando aí, né? A situação da educação, quais são os principais problemas aí que a educação de Jacareí levanta e quais são as bandeiras aí que você tem aí para poder melhorar e avançar a educação da cidade? Sim, Guilherme. Na verdade, na educação nós enfrentamos muitos problemas hoje em dia. Na verdade, a gente tem visto que a educação ela tem andado muito, como posso dizer, com um olhar distante, né? A gente tem hoje, nos últimos 8 anos, a gente teve uma queda significativa, né, no IDEB. Então, o que acontece é que os professores não estão tendo o devido suporte e apoio, né, da gestão pública. A gente tem desafios grandes, como a questão da inclusão nas escolas. Hoje em dia, o número das inclusões na escola, ele tem crescido de forma muito significativa. E o professor não está preparado para essa demanda, ele não tem o apoio que ele necessita. Tem salas hoje em dia, Guilherme, para você ter uma ideia, que tem 3, 4 inclusões, e às vezes chegam a ter 2 ou 3 né, de um nível bem elevado. Então, a gente está falando, às vezes, que tem crianças que elas precisam de um apoio, de um suporte mais próximo, precisa de um auxiliar que esteja junto com esse professor, precisa de um professor que seja habilitado, né, que seja formado aí para poder dar esse encaminhamento junto ao projeto do AE, né, do Atendimento Educacional Especializado, para essas crianças. E esse ano, por exemplo, na minha escola mesmo, esse professor especialista, né, que o professor da sala regular, ele fica com essa criança, né, a semana toda, mas 2 vezes por semana ele tem um atendimento individualizado com um professor especialista, né, que vai dar um suporte para essa criança mais, como eu disse, né, um atendimento mais individualizado. E esse professor, ele é muito importante, esse professor especialista, porque ele também dá esse suporte para o professor da sala regular, porque ele faz o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento, né, individualizado para essa criança. E aí, esse ano, muitas escolas ficaram sem esse professor até um determinado período do ano. A minha escola mesmo, esse professor só foi chegar no final de maio. E o professor da sala regular, ele tem, por lei, ele é obrigado a fazer esse planejamento, né, esse PDI para todos esses alunos. E se ele não tiver esse suporte do professor especialista, fica muito difícil para ele, né, porque ele não é especialista, né, nessa questão específica. Então, esse professor ele se sentiu perdido nesse planejamento que ele tem que desenvolver e mesmo nas atividades que ele vai estar adequando para essa criança. Dentre outras questões, né, na escola, a gente teve hoje não, né, esse ano, livros didáticos chegando atrasados nas escolas, o que dificulta também o planejamento desse profissional. A gente tem falta de material, né, nas escolas, material básico, né, a gente fala de material de papelaria, né, o que dificulta muito para esse professor, porque ele tira dinheiro e recursos do próprio bolso para poder desenvolver o trabalho que ele precisa dentro das escolas. E a gente vê também que existe muita cobrança, né, na questão de trabalho administrativo, de relatórios, um monte de documentação aí para esse professor
desenvolver, que acaba sendo redundante, porque a gente faz vários documentos que falam exatamente a mesma coisa, né? Então, esse professor, ele tem 6 horas em local de livre escolha para desenvolver, né, esse trabalho administrativo, de toda essa demanda que ele faz, é, do planejamento semanal, da sequência didática, da questão da caderneta, que antes era escrita, né? E hoje a gente tem o diário, que ele é digital, onde a gente, né, faz todo o relata, né, tudo o que acontece diariamente, né, nas salas de aula, o conteúdo que é aplicado, né, dentre outras coisas. Então, o professor ele tem essas 6 horas, né, projetos que ele desenvolve, né, ao longo das semanas aí com seus alunos, e ele tem 6 horas para fazer esse trabalho administrativo, só que ele demanda muito mais tempo do que isso para desenvolver, porque cada dia se pede mais coisa para esse profissional, né? E não se considera qual é a jornada que ele tem, que é paga pela administração pública para ele desenvolver. Então, poderia ser feito um formato mais funcional, que esse professor realmente estivesse dentro daquela jornada de trabalho que, né, que é remunerada para ele, e não pedir uma série de documentos que acabam sendo redundantes, que relatam, que falam exatamente a mesma coisa, e esse professor ficar perdido em burocracia, em documentação, e acaba ultrapassando aquela jornada, ele fica cheio de trabalho, ele leva muito trabalho para casa, muita gente acha que o professor só trabalha aquelas horas que ele está dentro de sala de aula, mas, né, quem está no chão da sala de aula sabe que não é isso, a gente tem muito trabalho fora da escola, muito mesmo, e o professor acaba que isso sobrecarrega demais, né, a sua jornada, esse professor, por não ter esse suporte, não ter esse apoio, ele acaba adoecendo. Tem vários professores que estão aí sofrendo de doenças, né, de ordem psicológica, crise de ansiedade, depressão, entre outras aí. Então, isso é uma questão que afeta bastante a educação hoje. Então, são tantas demandas, na verdade, eu teria para falar para você aqui, o Guilherme, que a gente ficaria muito tempo, né? Porque eu fiz uma reunião com os professores e nós, nessa reunião, nós colocamos vários tópicos aí que seriam necessários ser revistos para que o professor ele pudesse ter a qualidade para desenvolver o trabalho dele dentro de sala de aula. Para você ter uma outra ideia, eu, né, sou professora de sala regular, fiquei 2 anos numa sala sem um ventilador. A gente teve as temperaturas mais altas dos últimos anos, e a gente tem uma sala com 30, 40 crianças sem um ventilador, é insalubre, né? Então, são várias questões que a gente vem né, falta de infraestrutura, falta de material, de apoio, né, desse suporte. Então, são muitas questões que afetam o dia a dia da sala de aula hoje e desse profissional que trabalha com a educação. Ô, Pamela, escutando aí o seu relato, né, sobre a situação dos professores de Jacareí, como que fica a saúde mental desses professores, né? Porque estão aí hipercarregados de trabalho, né? Exatamente. Então, vários professores me procuram todos os dias relatando exatamente isso, né? Para você ter uma ideia, Guilherme, tem professores que estão sofrendo de várias doenças, né, de ordem psicológica, até a síndrome de burnout, né? Que tem muitos professores que estão aí sendo vítima dessa doença. A fibromialgia, que é uma doença também que ela acaba, né, toda essa questão de nervoso, acaba sendo psicossomática para o professor mesmo, né? Tem muitos professores também sofrendo, né, dessa questão, né, de saúde. A gente teve uma professora que ela estava com uma inclusão, uma criança bastante agressiva de uma escola,
que ela vinha sofrendo dessas questões, né, de ordem psicológica, porque ela realmente era uma criança que agredia o tempo todo, ela pedia suporte, ela pedia apoio, e ela não, né, o relato que os colegas me fizeram, né, essa professora acabou infartando e está em estado grave na UTI de um hospital aqui na cidade, por conta, assim, o auge do que pode chegar, né, esse estresse, esse nervoso, essas doenças de ordem psicológica do professor hoje em dia, e ele não ter, né, para onde correr, ele não ter alguém, não ter um suporte, não ter um apoio, para ver essa questão, né, de saúde desse professor. Ele não tem, né, alguém que possa ter uma sensibilidade, uma empatia, dizer, nossa, professor, estamos aqui para te ajudar, né? Porque essa é a função da gestão pública. Ela tem que ela tem que ter um canal de apoio desse servidor, ela tem que ter um canal de escuta desse servidor. E hoje nós estamos sozinhos, né? A gente está sempre tendo que batalhar muito para conseguir o que a lei diz que já nos é de direito. Por exemplo, até a questão do piso nacional do magistério. Nesses 3 últimos anos que teve, né, os aumentos vindos pela portaria pelo governo federal, a gente teve que, né, tá ali sempre discutindo com a gestão pública, né, indo para cima, porque, infelizmente, a gente tem que implorar até por um direito que é nosso. Então, foram várias lutas ao longo desses anos para que o professor fosse valorizado, para que o professor, né, ele tivesse o mínimo de reconhecimento pelo trabalho tão importante que ele presta para a sociedade. Então, são discussões que a gente demoraria aí o dia todo para discutir. Certo. E em relação a questões de ordem trabalhista, né, quais são aí as demandas dos professores, questão de salário, né, se tem alguma demanda aí de redução da jornada de trabalho? Então, o Guilherme, foi o que eu disse para você, né? Jacareí, a gente, os profissionais da educação, eles se sentem muito pouco valorizados por essa gestão, né? É, Geralmente a gente até, né, fala de questões como a cidade de São José dos Campos, que tem uma infraestrutura, né, na educação, que muitas vezes Jacareí faz um comparativo com, né, a administração pública faz um comparativo com São José dos Campos, mas a gente não tem como comparar com São José dos Campos. A gente está falando de uma cidade que a gente teve que lutar muito para conseguir que eles comprassem esse ano 400 ventiladores para colocar na sala de aula, num dos piores temperaturas, né, de verão que a gente teve na história. Em São José, a gente tem climatizadores em todas as salas. Questão salarial, São José, fazendo a mesma jornada que nós, eles recebem por 40 horas, né, o professor do, do fundamental e do infantil, porque a jornada dos dois, ela, tanto o fundamental como o infantil, não tem carga horária diferenciada igual aqui em Jacareí. E a gente já tentou lutar por isso, para que o infantil e o fundamental, né, tivesse equiparasse essa jornada, para que o professor pudesse, né, ter uma qualidade melhor no seu rendimento, para ele poder sobreviver, né, Guilherme? E hoje em dia, em Jacareí, a gente ganha um valor bastante inferior ao de São José dos Campos. A gente não tem infraestrutura nas salas para trabalho, material, nem de longe, né, próxima de São José dos Campos. Mas, além disso, em relação à região, o nosso salário é um dos mais defasados, né? Então, a gente tem lutado muito nos últimos anos, até para não perder direitos, para você ter uma ideia. Nós lutamos, a administração pública quis fazer uma adequação no nosso estatuto, que ela tirava direitos, como a questão da abonada, né? Colocava critérios para licença-prêmio do profissional da educação. Ela também queria colocar
que o professor tivesse perda no caso de falta médica, sendo que esse professor adoece dentro da sala de aula, né? Esse professor tem doenças de ordem psicológica dentro da com o próprio, é uma profissão de desgaste, né? Então não se considera tudo isso e se penaliza esse profissional. Então a gente foi uma luta para que a gente conseguisse retirar essas questões do plano de carreira, né? Mas a gente tem um plano de carreira que é muito ruim para o professor, e a gente está tentando aí há um bom tempo melhorar esse plano de carreira do profissional da educação e também a valorização desse profissional. Ô, Pamela, agora saindo um pouco da questão, né, de Jacareí, né, você citou aí de uma questão bastante importante que está relacionada à saúde do professor, que é a questão da fibromialgia, né? Fibromialgia. Difícil mesmo É, falar, até eu me enrosco. tudo bem. Falando dessa doença, né, que acho que é melhor falar desse jeito do que citar o nome. A gente viu, né, o Congresso Nacional, em especial aí a chamada extrema-direita, votar, querer barrar projeto, né, para ajudar as pessoas que sofrem aí desse mal, e porque, né, o importante seria, né, defender uma suposta liberdade que estaria ameaçada, que trata-se aí da questão aí de defender os interesses do Elon Musk. Aí eu queria te perguntar, como que você vê isso e como esse tipo de postura prejudica a saúde do professor em Jacareí? Bem, qualquer tipo de postura que não reconheça. Na verdade, existe muito preconceito contra a doença da fibromialgia, porque ela é uma doença que ela é relativamente nova, né? Faz, né, alguns anos que vem se tendo um olhar mais aprofundado aí para essa questão. Mas as pessoas ainda não, né, na medicina ainda não se sabe ao certo a origem, né? Pode ser por questões psicológicas, dentre outras questões que podem vir à tona aí essa doença, né? Que ela afeta o, os movimentos, né, os nervos das pessoas que sentem muita dor, né? E qualquer política, né, ainda mais vindo do Congresso Nacional, que não reconheça, né, é, essa questão para as pessoas que estão em sofrimento, bem, o que a gente pode dizer sobre isso, né? A gente pode dizer que, infelizmente, hoje em dia, a gente tem políticos, né, pessoas que estão na política que é, não estão a favor, não estão ali pela população, né? Eles estão ali para fazer uma política que, que vai, né, totalmente contra as necessidades das pessoas que estão sofrendo, né? Principalmente esse segmento dos professores, que são muito afetados por essa doença também, né? Então, a gente vê que hoje a gente tem um Congresso que muitas vezes ele não atende, né, as necessidades, ele vai contra muitas vezes as necessidades dessas pessoas que estão sofrendo aí na sociedade por várias questões diferentes. Então, a gente tem pessoas que não governam, né, estão ali, desgovernam. Né? Então, é muito triste ver que servidores são atacados, professores que formam todas as outras profissões são atacados por pessoas que deveriam defendê-los. Certo. E, Pamela, voltando um pouco aí para a questão de Jacareí, né? E você falou da questão que na Câmara Municipal, né, da cidade tem poucas mulheres vereadoras. Se não me engano, você falou 3, né? Eu queria saber qual que é o motivo que, né, desse número tão baixo.
É porque, infelizmente, né, o Guilherme, aqui no Vale do Paraíba, eu acho que no país, em todo o país, é uma região mais conservadora que você possa imaginar, né? Uma região bastante conservadora. E as mulheres, elas não entendem, muitas vezes, que o papel da mulher na política ele é muito importante. Porque, na verdade, é importante que você entenda que a representatividade, seja das mulheres, seja dos professores, né, de um segmento da sociedade, ela é, ela é fundamental. Porque como eu vou, né, vou ter políticas voltadas para as mulheres, se eu não tenho, né, ali uma Câmara que tenha essa representatividade garantida. Porque de 13 vereadores eu tenho somente 3 mulheres, gente, isso é numa população que boa parte, né, ou se não for a maioria, são mulheres, e as mulheres não têm a consciência de que a sua representatividade é importante justamente para que tenham políticas voltadas para as mulheres. As mulheres que precisam de políticas, né, nos hospitais, para as mulheres que têm seus filhos e muitas vezes, né, precisam de, de hospitais ali que atendam dentro do setor público as suas necessidades. Então, da questão de creches para as mães que trabalham, muitas mães são mães solo e precisam de um horário estendido, ou até mesmo nos finais de semana, para que elas possam trabalhar. Então, uma série de questões que as mulheres precisam, né, estar atentas para que se tenha essa representatividade dentro da Câmara Municipal de Jacareí. Perfeito. E, ô, Pamela, falando aí de outras questões, né, relacionadas a Jacareí, como que está o cenário eleitoral aí da cidade nessa última semana? Está bastante intenso. É, então, a gente teve, nesse período eleitoral, a gente está numa disputa bem grande, inclusive tivemos algumas, alguns grupos políticos aí que chegaram até a sair na mão nas ruas de Jacareí, viu? Então, assim, realmente tá bem intenso mesmo. Conta aí a fofoca. Então, né? Foi algo bem chocante, né? Dois grupos políticos aí da direita se estranharam no centro da cidade, na frente de todas as pessoas. Teve cuspe no rosto, teve mata-leão, teve tudo que você possa imaginar. Assim, foi para a gente no hospital, foi bem. E é muito triste ver isso na política, né? A gente deveria ser um debate de propostas, de ideias, e a gente partir para a pancadaria, eu acho que é assim algo que a gente não esperava. Mas, né, nosso grupo tá bem forte, a gente tem estado nas ruas, ouvido as pessoas, né, que sentem a necessidade dessa escuta. Temos andado bastante pelas periferias. Aqui o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores é o Hamilton. Ele já foi gestor da cidade por 8 anos, participou do governo também, né, do Partido dos Trabalhadores anterior a ele, que foi o Marco Aurélio, que governou por outros 8 anos. E Jacareí teve um desenvolvimento fantástico. O Marco Aurélio, quando pegou a cidade de Jacareí, do seu antecessor, Jacareí tinha um orçamento de 152 milhões e uma dívida de 158 milhões. Além disso, ele pegou com 3 meses de salário atrasado dos servidores, todos os servidores públicos sem pagamento. Pegou terra arrasada. E mesmo assim, né, o Marco é uma pessoa fantástica. Ele levantou a cidade, ele pagou todos os servidores, ele combinou com os servidores, falou, olha, voltem a trabalhar,
porque eu dou a minha palavra que assim que eu entrar, né, que ele ganhou a eleição em outubro, né, ia entrar em janeiro, e ele falou, assim que eu entrar, eu me comprometo com vocês que eu vou fazer todos esses pagamentos. O Marco, ele era funcionário do Banco do Brasil, ele fez um acordo, né, como tinha muito conhecimento, né, sobre essas questões com os bancos, ele fez um acordo com o banco, pagou todos os funcionários, e depois ele licitou a folha de pagamento dos funcionários públicos, conseguiu, né, que Jacareí tivesse uma verba para que ele pudesse, ao menos, mexer na cidade, que ele não tinha capital. Imagina, de um orçamento de 152, você pegar 158 de dívida, né, 158 milhões. E 8 anos depois, foi o prefeito que entregou as finanças de Jacareí, que entregou de forma mais saudável que a gente já viu em toda a história política de Jacareí. Ele pegou Jacareí com dívida, né, como eu falei para você, de 158 milhões, e entregou a Jacareí com um saldo positivo de 800 milhões. Hoje, o orçamento de Jacareí é 1,4 bilhão, 16 anos depois. Ou seja, ele pegou com dívida de 158, entregou com 800 milhões positivos, e 16 anos depois, esse orçamento só cresceu para 1,4 bi. Então, isso mostra que o Marco ele fez uma administração sensacional, entregou terreno fértil para o Hamilton, fora tudo que ele fez na cidade. Jacareí era uma cidade totalmente precária, não tinha nada, né? Ele que, né, começou ali a desenvolver a questão dos Educamais, fez o laboratório do Sim Jacareí, asfaltou praticamente, né, tudo que a gente vê hoje nos bairros de asfalto foi, né, o Marco que fez, e na sequência o Hamilton. E o Hamilton, né, quando entrou, pegou terreno fértil, fez todos os Educamais, fez o Santa Cruz dos Lázaros, Dr. Telmo, tratou mais de 70% do esgoto da cidade, fez uma revolução, né? Fez o parque da cidade, Jacareí, fez o teatro da cidade, que é um dos melhores teatros de toda a região, né? Então, é um marco para Jacareí, deixou um legado indiscutível, né? O que Jacareí, o que a gente vê hoje de melhorias em Jacareí foi feito nesses 2 governos, e nos últimos 8 anos a gente tem visto Jacareí parada, sem desenvolvimento, né? Até no governo do Hamilton, ele trouxe empresas importantes de fora do país para cá, trouxe a Sherry, trouxe grandes atacados, entre outras, e hoje a gente vê que Jacareí não tem nenhum plano diretor, né? Tá, tá parado, e Jacareí não consegue sair do lugar. Ô, Pamela, você citou aí os casos de violência política em Jacareí, né? A gente também pode citar, né, o que tá ocorrendo em São Paulo, né? O que está acontecendo nessas eleições que a galera resolveu se pegar aí de forma generalizada? Infelizmente a gente tem, né, uma campanha de ódio, né, Guilherme? Uma campanha de pessoas, muitas vezes, que não estão preocupadas com propostas, com realmente fazer com que a cidade tenha um desenvolvimento, que possa realmente melhorar a qualidade de vida para todas as pessoas. As pessoas querem o poder desesperadamente. E aí a gente vê essa pancadaria que a gente está vendo aí, cadeirada, de tudo que a gente pode ver, porque, na verdade, existe muita provocação, né, na política. Então, as pessoas estão saindo da discussão política, indo para o campo pessoal, né, muito para o campo pessoal, e aí os ânimos se alteram e acontece o que está acontecendo. Então, acho que a gente precisa de mais propostas, né, focar nas questões das necessidades das pessoas e menos
agressividade, e essa campanha de ódio que a gente vê aí no país por tempo demais. E quais vão ser as tarefas, né, do Hamilton nessa última semana das eleições? Então, o Hamilton ele tem feito uma campanha muito bonita pela cidade. O Hamilton é uma pessoa do diálogo, diferente da gestão que hoje está no poder. A gente tem uma gestão que ela não ouve as pessoas, é uma gestão bastante arbitrária, né? Que não tem empatia. Para você ter uma ideia, o Guilherme, alguns anos atrás, eu fui discutir uma demanda dos professores com o atual prefeito, né, num auditório lotado com quase 2.000 pessoas, todos profissionais da educação. Em nenhum momento faltei com respeito, né, com o prefeito da cidade, e ele tomou o microfone da minha mão, uma mulher, mãe, professora, na frente de quase 2.000 pessoas. Foi feito um vídeo, no mesmo dia teve mais de 5.000 visualizações, então é inadmissível, né, que a gente tenha né, uma pessoa que não respeita, né, o contraditório. Então, para você trabalhar com a política, você tem que ser uma pessoa que esteja disposta a ouvir, né, a aceitar, né, o que às vezes, né, não está legal, né, as questões da cidade, porque quem vive as questões da cidade são os munícipes. São eles que vão dizer, olha, aqui não está bom por isso, isso, isso. Eu tenho escutado isso nas ruas. E por que estou com o Hamilton? Porque o Hamilton vem fazendo desde o ano passado, ele já estava indo nos bairros, ele já estava se reunindo com as pessoas, ele estava indo na periferia, ele estava ouvindo as pessoas para construir seu plano de governo. É assim que se constrói um plano de governo, é ouvindo as demandas das pessoas, é sentando com elas, é ouvindo as suas dores. É nisso que eu acredito, também tenho trabalhado dessa forma e é assim que o Hamilton vem desenvolvendo, né, a sua campanha, e essa semana não é diferente. Ele tem andado pelos bairros, ele tem caminhado junto das pessoas e ele vai fazer isso até o fim. Ô, Pamela, voltando um pouco ainda à questão da educação, e eu ia fazer uma pergunta, mas acabei esquecendo, vou aproveitar a brecha para fazer agora. Existe muito professor que mora em Jacareí e que, por conta das condições aí que você cita, procura aí, né, trabalhar em São José dos Campos, né, a famosa fuga de mão de obra? Sim, com certeza, com certeza. Para São José, para São Sebastião, para outros lugares em que a valorização desse profissional seja maior, né? Porque o que acontece, até mesmo a gente teve um concurso para gestores, né? Para gestores, acho que foi há 1 ano e meio atrás, porque o Ministério Público ah, colocou, né, para os municípios que esses cargos não poderiam ser mais cargos de confiança da gestão, né, porque acabavam sendo cargos políticos e eles precisavam ser cargos feitos por concurso, por servidores mesmo, né? Então, esses gestores entraram com salário extremamente baixo, muito próximo dos professores que estão em sala regular. Para você ter uma ideia, Guilherme, o prefeito atual da cidade não deu nem o dia dos professores para eles. Eles que têm a formação de professores, que estão como gestores, mas que são professores, né, que são professores também. E eles não são valorizados, não são reconhecidos nem no dia do professor. Eles vão ter que trabalhar e ainda foram convocados para a formação. É muita desvalorização da categoria. Dentre outras questões, eu também me reuni com esses gestores que estão muito desanimados, estão muito desapontados, né, com essa gestão, e relataram ali, né, esses sentimentos durante a reunião de várias questões que
são importantes para eles, né, sobre a questão da valorização desse profissional, porque muitas vezes esse profissional, se ele passa num outro concurso, tem em São José, tem, né, em outras cidades, ele não vai ficar aqui, a gente vai perder esse profissional. Ótimos profissionais, com excelente formação, mas que não são valorizados, não são reconhecidos. A gente tem também, que eu acabei esquecendo de mencionar, perseguição do funcionalismo público de Jacareí. Nunca se viu da história o que está acontecendo aqui. São quase 300 processos administrativos nos últimos anos. Então, realmente, não está um ambiente que realmente atraia pessoas para ficar aqui. As pessoas querem ir embora. Certo. E, Pamela, e como que você enxerga a questão da mulher em Jacareí e quais bandeiras aí que você levanta em relação a esse tema? Bem, com relação à questão das mulheres, as mulheres precisam de mais representatividade, né? Até mesmo pelas questões que eu abordei, dentre tantas outras, a gente vê que existe muita violência contra a mulher, a gente precisa de políticas públicas que proteja, né, as mulheres, a gente sabe do número de feminicídio que tem acontecido, não só, né, na cidade, como por todo o país. Então, as mulheres precisam dessa representatividade por políticas públicas que as atendam. Só que a gente tem uma cidade, como eu disse para você, bastante conservadora e que não entende isso, né? Então a gente tem feito uma campanha tentando, né, até mesmo tem ido para as ruas, falado no caminhão, né, passando por essas mulheres por toda a cidade, nos bairros, nas regiões centrais, tentando levar essa consciência da importância da representatividade das mulheres, né, por várias questões de saúde, de educação, né, até mesmo de palestras falando sobre esses temas nas escolas, chamando as mães dessas crianças, né, para ter essa conscientização. Então, a gente pode fazer um trabalho na saúde, na educação, né, e também com políticas que protejam essas mulheres dessa violência. Pamela, dando sequência aqui, né, voltando um pouco da educação, e eu acho que esse é um tema que, embora não seja específico eleitoral, acho que é importante a gente se posicionar em relação ao projeto das escolas cívico-militares, né, que no atual estágio aí está barrado, mas que estão tentando aí enfiar na goela abaixo aí na população. O que você pensa, primeiramente, desse projeto? Bem, o que eu penso desse projeto? Eu sou professora da escola pública, né? Escola pública de qualidade, que a gente defende valores, né, da democracia, de questões aí da formação do ser humano, né? Então, assim, eu não vejo que militares desenvolveriam um trabalho melhor do que os professores, né? Que professores que fazem um trabalho de transforma o ser humano, né, em pessoas críticas, em pessoas que tenham o conhecimento aí para poder, né, discutir questões importantes para a sociedade. Então, não faz, desculpa, o menor sentido eu colocar militares dentro das escolas, que o militar ele tem que ficar para defender o país, né, no setor dele, não tem nada a ver com a educação. Nada, não tem relação nenhuma, né? É a mesma coisa que eu querer colocar um professor para fazer uma cirurgia, para entrar na saúde, não tem relação, né? Acho que cada um no seu quadrado, e mesmo porque o que as pessoas não entendem é que, além de tudo, né, é caro as escolas cívico-militares. Então, as pessoas pensam que é só chamar, vem para cá, por mais que você tenha os seus valores, né, que tem, como eu falei para você, Jacareí é uma cidade bastante conservadora, mas é muito caro e, assim, as pessoas não entendem que o orçamento, Jacareí tem que pagar por isso também,
né? Então, os professores que querem tanto reconhecimento e valorização, principalmente, eles têm que entender que isso também tem um impacto na vida dele, né? Então, eu não concordo, eu acho que isso não é algo que seja importante para a educação, né? Eu acho que se vier um médico para fazer uma palestra com os alunos, vem um militar falar sobre a questão, né, do país, da segurança para os alunos, ótimo, né? Uma palestra a gente pode fazer algo do sentido, mas escola cívico-militar, sinceramente, não faz nenhum sentido. Ô, Pamela, para a gente chegar aí nos finalmente da nossa entrevista, uma coisa que, né, que incomoda, né, acho que todo mundo, é que, né, nas eleições parece todo mundo falando de educação, né? Mas na hora de fazer projetos como escola cívico-militar, né, nenhum político, né, se preocupa em, né, escutar o professor, escutar a pessoa que está dentro da sala de aula, né, antes para criar essas aberrações, para não falar outro nome mais pejorativo. E eu queria saber aí para você por que isso ocorre, né? Por que políticos falam tanto sobre educação no momento das eleições e na hora de fazer o projeto esquecem de escutar os professores? Na verdade, o Guilherme, infelizmente, a gente vê que o professor ele tem cada dia ele perde mais e mais a credibilidade na sociedade. As pessoas não respeitam mais os profissionais da educação, né? Por falas até mesmo de políticos que vão né, nas rádios, que vão, né, em até mesmo na televisão, e fazem falas contra os profissionais, né? Fala que professor é vagabundo, que professor é isso, que professor é aquilo. Os próprios políticos. Por isso que a gente precisa de representatividade de professores nas câmaras, nas prefeituras, para que a gente tenha realmente falas que valorizem esse profissional. Se a própria população não entende a importância daquela pessoa que é responsável pela formação dos seus filhos, o profissional da educação é ele que forma as pessoas, é ele que forma o advogado, é ele que forma o juiz, é ele que forma o médico, todas as profissões importantes desse país, inclusive os políticos, são formados por professores. Esses profissionais, eles merecem reconhecimento da sociedade, mas hoje em dia, os políticos, principalmente os políticos que pregam a política do ódio, eles falam contra os professores, eles alimentam, né, esse discurso contra esses profissionais que tanto contribuem para a formação do cidadão. Então, é muito triste. Infelizmente, a gente precisa entender que esses profissionais eles são importantes para a sociedade. A gente tem, no Japão, até o imperador faz, até os... Né, no Japão, até esqueci. No Japão, né? Faz reverência para o profissional da educação, para o professor, porque entende, né, a importância desse profissional. E aqui a gente vê políticos que o tempo todo desmerecem, atacam e jogam a população contra esse profissional. Então, está na hora da gente ter representatividade, está na hora dos professores entenderem a importância disso, porque se você é professor, você precisa entender que, se a gente não tiver representatividade, voz dentro da Câmara Municipal, dentro, né, desses cargos eletivos, a nossa vida vai ficar mais e mais difícil. A gente vai ser desvalorizado e cada vez mais atacado. Perfeito, então. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero aqui agradecer imensamente a participação da Pamela, gostei aqui do nosso papo e passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais.
Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, Guilherme. Agora, como você disse, reta final, é um momento bastante importante de reflexão para todos, para as mulheres, da importância dessa representatividade das mulheres dentro da Câmara Municipal, dos profissionais da educação, né? Também dessa representatividade, de ter voz nesses espaços, de mostrar a importância de valorizar esse profissional, dos servidores públicos em geral, que são a linha de frente entre a população e a gestão pública. Então, é esse profissional que está ali, que tem o contato direto com a população, que conhece as demandas e que pode, né, ter esse diálogo aí com a gestão para entender quais são, né, as demandas da população. Então, pessoal, eu peço que todos reflitam. Esse é um momento importante. Eu peço o seu voto e o seu apoio, que é muito importante, para que a gente tenha a representatividade das mulheres, a representatividade dos professores e de todos os servidores públicos, e também da população. A gente tem andado pelas ruas, ouvido, né, principalmente também as regiões mais carentes de Jacareí, e visto que as coisas não estão bem. Conto com vocês por uma política que ouça as pessoas, que lute por elas nas suas demandas. Então, é isso que eu proponho, é de estar junto, fazer um mandato coletivo, junto com a população, para defender uma política de qualidade, uma política que vá até as pessoas, ouvir as suas demandas, porque muitos políticos, sabe, Guilherme, ganham as eleições e nunca mais aparece no bairro, nunca mais aparece, mas nunca mais vi aqui. Não, o que eu proponho é exatamente o contrário, é ir até as pessoas, é continuar me reunindo com vocês, ouvindo essas demandas e lutando por elas. Né? Quando a gente fala que vai fazer algo, muitos lugares eu tenho andado, as pessoas, nossa, não tem uma praça para as crianças brincarem, não tem brinquedo para as crianças, o bairro é abandonado. O que a gente pode colocar demandas, ouvir essas demandas e colocar como proposta de lutar junto com essas pessoas para que a gente conquiste as melhorias para esses locais. Então, estamos juntos no dia 6 de outubro, 13.000 para a vereadora, professora Pamela Roque, e 13 Hamilton para prefeito. Juntos por Jacareí. Perfeito, então, Pamela. Então, mais uma vez aqui agradecendo a você, também agradecendo a quem estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate, Estudo um Pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o Pix. Esse aqui é o Pix do Mesa de Debates, 385-007-02800 CPF. Então, a programação continua. Um forte abraço e fui!